Olá vocês, estamos de volta com mais um Ciência e Pesquisa. Ciência e Pesquisa, como você sabe, é uma parceria da Unisul TV com a Unitec, Unidade Interdisciplinar de Tecnologia e Ciência, hoje una da produção, construção e agroindústria. Bom, obrigado a você, meu nome é Gilson Rocha Reinaldo, agradeço a você, telespectador, que semanalmente nos recebe em seus lares para assistir ao Ciência e Pesquisa às quartas-feiras, aos sábados e também aos domingos. Eu queria antes dizer que semana passada eu perguntei quem foi que fundou a Escola de Psicologia Analítica. A pergunta do programa Ciência e Pesquisa, não é? Foi o psiquiatra, médico e psicólogo suíço Carl Gustav Jung. Foi Jung quem fundou a Escola de Psicologia Analítica, é de grande relevância para a sociedade hoje. No final da pergunta, de acordo com o nosso presente da semana, você vai responder uma nova pergunta. Eu farei a pergunta e você irá responder e nós vamos lhes brindar com um mini dicionário e com uma agenda de endereços, também uma oferta do Ciência e Pesquisa com a papelaria Marielle, onde você encontra tudo para material escolar, para escritório, e tem o carinho da Marielle, do seu Cirilo, da dona Terezinha, do Jean, grande parceiro nosso de Ciência e Pesquisa. Bom, agora hoje nós temos aqui no programa uma pesquisadora, uma farmacêutica bioquímica, que vai nos falar desse viés da sua pesquisa, uma mestra. Hoje nós vamos conversar com a professora mestra Silvana Cristina Trautmann, professora dos cursos de farmácia da nossa universidade, mestra em Ciências da Saúde, graduada em Farmácia pela Universidade Federal de Santa Catarina e pós-graduada pela nossa Unisul, graduação Lato Sensu, em Farmácia Magistral, quero que seja isso. Professora Silvana, é um prazer muito grande tê-la conosco no Ciência e Pesquisa. Professor Gilson, o prazer é meu. Queria agradecer o convite de poder estar aqui com vocês essa tarde e me colocar à disposição para a gente bater esse papo juntos. Claro. Professora, eu estava verificando esses dias, olhando na internet, vendo algumas notícias da área da saúde, e observei um caso que me assustou, que cerca de quase 22 mil pessoas do Brasil são intoxicadas anualmente com medicamentos. Isso é um fato que eu, que sou leigo, considerei muito grave. Como é que a professora vê esse cenário, intoxicação medicamentosa, ou seja, por medicamentos lícitos, Como é que a professora vê esses números e esse cenário, professora? Na verdade, da mesma forma que assusta você, Gilson, assusta nós, profissionais da saúde, como um todo. E é preocupante realmente, porque nós temos um acesso bastante livre a medicamentos da forma que eles são comercializados no Brasil. E, além do acesso, eu acho que a gente precisa ter muito mais esclarecimento, muito mais cuidados com esses medicamentos. Por exemplo, nos domicílios, seria muito importante as pessoas saberem, ter orientação de onde guardar esses produtos. Porque, às vezes, esses acidentes, essas intoxicações, são literalmente acidentais, não são propositais. Claro. Produtos vencidos, enfim, não indicados, A pessoa se automedica, professor? Produtos que são utilizados, às vezes, fora das doses recomendadas, ultrapassando as doses. Uhum. E, é claro, existem os casos de tentativas de suicídio e emprego dos medicamentos. Claro. Mas esses medicamentos que acabam sendo utilizados com essa finalidade, na verdade, como eu disse, eles estão, às vezes, ao acesso da população, estão nos domicílios. Professora Silvana, tem duas coisas que não combinam, Você, telespectadora, há de convir conosco, que é essa facilidade, esse acesso e a falta de conhecimento das questões medicamentosas, não é, professor? Isso é grave, Acho que a orientação ela deve ser dada não só pelo profissional prescritor. O profissional que está atendendo no momento de fazer uma dispensação, a entrega do medicamento, deve ter muita consciência e explicar que esse medicamento ele tem potencial para fazer o bem e o potencial, quando não corretamente administrado, de fazer o mal e inclusive levar esses casos de intoxicação, às vezes acidental, como no caso de crianças que vão estar acessando o medicamento, que estão indevidamente guardados em locais que estão a fácil acesso, uma situação que não seria desejável, Medicamentos estão guardados aí à altura da mãozinha de pequenos, da mesma forma como você falou, existe às vezes intoxicação por produtos de uso domiciliar, A gente fala muito, professora, de cuidado com armas, mas os medicamentos, essas drogas lícitas, Elas também são armas quando inadequadamente utilizadas, A gente brinca que é o arsenal que, ora, pode ser usado para auxiliar, mas tem o potencial também de
causar danos e prejuízos que depende da escala, podem ser até incompatíveis com a vida, né? Irreversíveis também em alguns momentos, né, professora? Mas, professora Silvana, uma das coisas que nos pensam e nos encantam é a pesquisa científica. Até o nome do programa é Ciência e Pesquisa, né? E nós sempre convidamos para cá grandes pesquisadores, cientistas, professores, né? E nós estamos hoje junto com uma professora pesquisadora, mestra em Ciências da Saúde, que fez um belíssimo trabalho de mestrado, uma dissertação de mestrado, elogiada por sua orientadora, a professora doutora Daiane Galato, aqui neste programa, aí, algumas semanas atrás. E eu gostaria muito de falar um pouco da sua pesquisa, que foi o perfil farmacoterapêutico de pessoas diabéticas e hipertensas. Como é que foi essa pesquisa, professora, e qual é a relevância dela para a sociedade e para a ciência de modo geral? Bem, essa pesquisa, na verdade, surge da necessidade que a gente tem de conhecer um pouco mais a população de hipertensos e diabéticos no tocante ao uso dos seus próprios medicamentos, né? Como eles utilizam, no sentido de se tem uma regularidade de utilizar, se eles estão usando de acordo com as prescrições médicas, se estão tomando com a frequência desejada do medicamento, né, para que tenha ação desejada. Claro. Professora, um grande número, um grande percentual da nossa população é hipertensa e também existe um grande número de diabéticos. Por que a professora optou por essa investigação, a princípio, com hipertensos e com diabéticos? Como você disse, essas são as doenças crônicas que nós temos na sociedade, que são as de grande importância. Por que elas são de grande importância? Tanto epidemiologicamente, porque elas afetam uma proporção muito grande da nossa população, não só brasileira, a população mundial. Nós seguimos o exemplo do mundo todo em termos de epidemiologia, né? E até para a gente deixar bem claro para as pessoas que não está ligado com as questões econômicas, né? Porque a hipertensão e diabetes são ligados a outros fatores que eu particularmente os desconheço, grande parte deles, né? São fatores genéticos, digamos assim, heranças de ter na família, né? São fatores de grande peso aqui que, como o senhor disse, não se relacionam necessariamente à questão de renda, enfim, mas tem a ver com a questão de você ter hábitos de vida, bons ou ruins. E nos hábitos de vida aí a gente faz ver onde a gente pode ter as opções. A questão alimentar, a questão da prática de atividade física, a questão o hábito ou não de fumar, né? Pois é, professor, eu vou começar o próximo bloco, infelizmente, eu sempre digo aqui que o tempo é nosso algoz quando a conversa é agradável, né? O tempo é um grande algoz. E eu vou começar perguntando sobre a questão da prevenção. Por que nós, brasileiros, não temos hábitos preventivos adequados? Eu penso isso e tenho observado isso até em várias conversas que tenho feito aqui. Pode ser? Sim. Estamos conversando com uma honra indescritível com a professora mestra Silvana Cristina Trautmann, farmacêutica, bioquímica, professora dos cursos de farmácia da nossa universidade e mestra em Ciências da Saúde. Você poderá rever a conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí abaixo na sua tela, e enviar perguntas à professora Cristina no e-mail, à professora Silvana no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. 3 minutos e voltamos em seguida para o segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje.